Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é Moisés é o diabo. Mas calma, vamos juntos com o Espírito Santo aprender isto. Hebreus, capítulo 2, do versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Segura aqui. O apóstolo Paulo, aquele a quem Jesus Cristo confiou o Evangelho da Graça, ele escreve Hebreus explicando que, como os filhos de Deus participam de carne e sangue, ele, Jesus Cristo, também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse, matasse, destruísse para sempre o que tinha o império da morte, ou seja, destruísse para sempre o diabo. Só que este diabo não é nenhum ser espiritual. Este diabo não é nenhum ser espiritual que foi expulso do céu, como dizem, como explicam nessas igrejas, como alguns pastores explicam neste mundo. O diabo que se refere aqui, que tinha o império da morte, este diabo é Moisés. Agora, o que significa diabo? Diabo está no original grego, só que este diabo significa acusador. E este acusador é Moisés. Agora, se eu digo que Moisés é o diabo, você talvez possa se perguntar, mas como assim Moisés é o diabo? Moisés não era um profeta de Deus? Moisés não serviu a Deus? Como assim Moisés é o diabo? Como é que você explica isto? Calma. Quando eu digo que Moisés é o diabo, eu me refiro à lei de Moisés. O Evangelho se refere à lei de Moisés. 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A minha pergunta é, quando o Evangelho diz que quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, quando é lido Moisés, as pessoas pegam em Moisés e leem Moisés assim na pessoa de Moisés? Claro que não. Quando é lido Moisés, é quando é lido o Antigo Pacto, quando é lido a lei de Moisés. Então, Moisés simboliza a lei e o Antigo Pacto. E esta lei é o diabo. Por quê? Porque esta lei acusa. E diabo significa acusador. Podes pesquisar no Google. Porque esta informação está aberta para todos os utentes da internet. Percebe isto? Agora, por que Moisés simboliza a lei? Por que Moisés é o diabo? Por que Moisés simboliza a lei que foi abolida por Cristo? João, capítulo 1, do versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, é porque a lei foi dada por Moisés. É por isso que Moisés simboliza o Antigo Pacto, simboliza a lei que foi destruída por Jesus Cristo. Agora, sendo o diabo o acusador, sendo Moisés o diabo que é o acusador, Jesus, nos dias de sua carne, disse algo a respeito
deste diabo. João capítulo 5, do versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, Jesus mesmo disse, eu não vim vos acusar. Quem vos acusa vocês é Moisés. Quem vos acusa vocês é o diabo. Quem vos acusa vocês é a lei. Então, esta lei, este diabo é Moisés. Entende isto? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, tem essa confusão. Não é qualquer um que entende isto. Algumas pessoas podem até ouvir, mas não podem crer. Por quê? Porque não têm fé. Esta fé, quem coloca aí dentro para crer nessas coisas, é o próprio Jesus Cristo. Então, ninguém suscita essa fé sozinho, com seu próprio entendimento. É Cristo quem gera esta fé em você para crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Moisés é o diabo. E quem é que pode e vai crer neste Evangelho, nestas revelações? É aquele a quem tem a fé suscitada por Jesus Cristo. Qualquer um não pode crer. Só os entendidos é que podem crer nesta palavra. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que não sabem ainda a verdade acerca do diabo. O diabo não é nenhum ser espiritual que foi expulso do céu. O diabo é Moisés. O diabo é o acusador. O diabo é a lei de Moisés. Subscreva-se no canal para receber mais vídeos. Ative o sininho de notificações para ficar alertado sempre que publicarmos um vídeo. Um forte abraço e até a próxima.